Fala parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast, o podcast que conecta você às melhores práticas, tendências e novidade do mercado. Eu sou a Luciana Mazurega e hoje a gente vai falar sobre gestão comercial. Como a gestão comercial pode ajudar você, instalador, a alavancar os seus negócios. E, junto com a gente, está quem hoje, Brunão? Antes até de apresentá-lo, a questão comercial, você, parceiro, provoca muito o distribuidor, a Dias, inclusive, para trazer assuntos de venda, né? A gente leva muito a mercado assuntos de treinamento técnico e, dada a demanda aí que a gente pede para vocês comentarem, mandarem sugestões, a gente escutou, trouxemos aqui para vocês hoje Rodrigo Neves, sócio consultor do Grupo Aquila. Mais de 15 anos na trajetória aí de consultoria, riquíssimo, sabedoria incrível. Escreveu esse livro que a gente vai discutir muito, O Poder da Excelência Comercial. A gente usa de guia lá na Dias, é a segunda vez que eles estão conosco numa jornada maravilhosa. Então esse ano agora estamos com eles mais uma vez, fazendo uma consultoria incrível. Com vocês, Rodrigo Neves, muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Antes disso, receba aqui a nossa caneca de quem participa. Não sabia que eu ia ganhar presente. Canequinha para você ficar aí em clima de parceria, experiência e intensidade. Eu não estava me sentindo parte da equipe, eu com esse copo branco aqui. Você acha que a gente ia fazer Pronto. isso? Bem-vindo. Obrigado aí pelo acertar. Antes do Rodrigo falar, esse livro aqui, gente, sabe aquele de cabeceira? Que você precisa tirar suas dúvidas. Será que eu estou fazendo certo? Né? O que eu posso melhorar? Eu tenho ele do lado da minha mesa, mas eu gosto de um mesmo, que tá com a Renata Ávila. Emprestei, não me devolveu. Tô esperando você aqui pra gente almoçar e traz meu livro, Renatinha. Beijo. Mazu sendo Mazu, cobrando. Tô feliz aqui porque eu achei que só minha mãe gostava desse livro, sabe? Não. Ela sempre elogia. Agora eu já descobri que tem mais 2 pessoas que gostam dele também. Mas, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Bruno disse, eu sou consultor sócio do Instituto Aquila. E consultor já é um termo que você fala, nossa senhora, eu tenho preconceito de ouvir alguém falar que é consultor. Mas a gente trabalha com gestão. E esse livro, por incrível que pareça, você perguntar se é vendedor, Rodrigo? Não sou vendedor. Não sou formado em vendas, sou um economista. E se a gente for perguntar para os nossos vendedores, for perguntar para o pessoal que está aí na frente do cliente, quem é formado em vendas, vocês vão ver que ninguém é formado em vendas. A gente cai em vendas, né? Se a gente for pensar, Lu, se você for olhar, voltar a sua trajetória inteira, quando que te prepararam para chegar no cargo ou na função que você tem hoje na Dias, né? A gente vai se apaixonando por vendas, né? A gente cai lá e dali a gente não sai mais porque é viciante a área comercial, né? E esse livro, ele é um produto disso. Eu falo que, na verdade, foram os vendedores que me ensinaram, foram as áreas comerciais que me ensinaram. E eu fico feliz de saber que ele é um livro de cabeceira porque esse é o nosso objetivo. Não é um livro de faculdade, não é um livro complexo. É um livro que traz o dia a dia, linguagem simples, qualquer um consegue entender. O objetivo é falar com alguém que tem uma empresa pequena, alguém que tem uma empresa grande, e a pessoa conseguir associar com a sua realidade, cujo objetivo principal é o quê? Aumentar os negócios, aumentar as vendas, e por isso que a gente fez esse livro. Mesmo quem não gosta de ler, gente, que eu sou uma dessas, que eu não sou apaixonada por leitura, mas eu preciso ter um livro que me envolva. Tô lendo um agora, que eu nem lembro o nome, o Bruno sabe aqui que a gente tá lendo, ele não me envolveu. Mas esse aqui eu já li 2 vezes. E sabe quando você começa a printar tudo de amarelo? Puta, vou marcar isso aqui, vou marcar. Porque ele vai ajudar mesmo você a crescer na parte de gestão. Eu já vou tomar a frente, dado toda essa... Propaganda, Dado toda a propaganda, de fato foi uma propaganda e de fato a gente usa e gosta. Eu já li esse livro, não 2 vezes, mas já li uma vez. Para você, parceiro, que está aí conectado, nos escutando, eu vou colocar um QR Code aqui, 20% de desconto nesse livro para você que está nos acompanhando no podcast. Compra que vale a pena. Obrigado pela parceria. Aqui, endossado por Rodrigo, 20%. Se quiser dar mais, avisa. O cupom lá no site vai ser Onda Laranja, para variar, né? Show de bola. Não tem erro. Mas vamos lá, vamos trazer na prática. A provocação aqui, Rodrigo, é o seguinte. Para o nosso parceiro, com todo respeito, são empresas de menor porte. E eu entendo que vocês estão acostumados a trabalhar com empresas de grande porte. Ou não, posso até estar errado, mas a ideia aqui é provocar quais são as melhores práticas para
conseguir vender mais e como é que a gente adapta isso para uma empresa que tem menor porte, menos estrutura, tem um time menor. Vamos focar nisso, vamos dar uma energia para essa turma aprender e ver que é possível a gente pegar boas práticas de grandes empresas e trazer para nós, independente do tamanho. Toda empresa grande um dia foi pequena, né? Então, na verdade, os problemas, as dificuldades comerciais de uma pessoa que é o equipe, né, que ele tem um negócio inteiro na mão dele, e outra pessoa que tem 10, 20, 100 pessoas na equipe dele, a dificuldade é a mesma. A gente fala que o que muda é a complexidade, porque a partir do momento que você começa a ter mais pessoas na sua equipe e a sua empresa vai crescendo, você sozinho começa a ter menos tempo, você começa a ter mais dificuldade de tomar as decisões, você começa a ter que delegar algumas decisões, e é aí que o problema começa a crescer dentro dessas organizações. E o livro, né, o tema nosso aqui, o poder da excelência comercial, as várias pessoas me perguntam, mas o que é isso? Eu falo, gente, não tem área comercial perfeita, nunca vai ter um cliente perfeito. Eu me arrisco a dizer quem que está ouvindo a gente aqui hoje que foi lá levar um produto, um ar-condicionado, uma instalação, qualquer coisa para um cliente e o cliente concordou com o preço, com o prazo, com o produto. Ou seja, o cliente só falou assim, é isso que eu quero, excelente, é esse preço que eu vou pagar, é nessa condição. Ou seja, os vendedores sempre vão lidar com o não. Eu falo que a excelência comercial é como eu consigo melhorar continuamente a forma de eu atender meu cliente que vai me dizer não. A gente já tem que saber o seguinte, nós vamos ouvir não todos os dias. Quão preparado nós estamos para esse não? Isso, verdade. Como que nós estamos nos organizando para os nãos que a gente vai ouvir no mercado? Que a gente vai ouvir não por causa de um problema do cliente, a gente vai ouvir não porque o concorrente está reagindo, a gente vai ouvir não porque ele vai criticar o nosso trabalho. E a partir dos nãos do cliente, a gente devia estar preparado com processos, com as pessoas treinadas, as ferramentas. A gente tem que saber como reagir a esses nãos e não cada hora de uma forma diferente, no improviso, porque é aí que a gente perde venda. Mas como que é assim, se a gente está falando, você já fez um treinamento, uma palestra para os nossos parceiros o ano passado, se não me engano, retrasado, eu não recordo agora, mas assim, como que a gente pode pegar de dentro do livro processos em que a gente faça com que esse nosso parceiro instalador, sendo ele pequeno, médio ou grande, ele consiga colocar isso em prática no dia a dia, para que ele consiga ver o time dele crescendo e falar, cara, eu acho que assim, é rotina, né? São reuniões. Vamos começar pela rotina, legal. Eu acho muito importante, porque eu mesma, em 2022, comecei a fazer várias coisas que eu aprendi com vocês e, cara, de verdade, mudou totalmente. O Bruno é um que sempre fala, pô, a Lu cresceu muito. A Lu cresceu muito. Mas eu acho que é porque eu quis. Você acreditou, né? Eu acreditei. E sempre, eu falo do livro, não é por causa de você, né, que está aqui. Mas sempre quando eu tenho um evento, eu tenho algum parceiro lá na Dias, eu falo, vem aqui, esse livro pode te ajudar. Eu conversei bastante com alguns parceiros no ano passado e eles me deram feedback. Pô, eu tô lendo o livro, consegui, né, fazer isso. O que ele pode fazer? O que tem ali que ele pode levar para o dia a dia dele, simplificar e montar algum processo? Excelente pergunta. Vamos começar pelo princípio, né? A excelência comercial, no final das contas, são 3 coisas básicas. Então, você que está aí nos ouvindo, que está pensando como que eu posso trazer isso para o meu negócio, o ideal é organizar mentalmente, organizar no dia a dia todo o trabalho comercial sob 3 perspectivas, 3 frentes de trabalho. Uma é tudo que você pode fazer para organizar e entender a sua carteira de clientes. Por quê? Eu falo que a carteira de clientes é o patrimônio do negócio. Sem cliente não tem negócio, não tem despesa, não tem salário, não tem empresa. Não tem nada. Então a gente precisa montar, estruturar, e a gente pode falar alguns exemplos de como fazer isso, para como eu entender, acompanhar, abordar a minha carteira de clientes. Então existe toda uma perspectiva nesse sentido. Do outro lado, a nossa empresa existe, ou o parceiro existe, por quê? Porque ele entrega algo para esse cliente. Então a gente precisa estruturar tudo no seguinte sentido: como que está organizado o meu portfólio de produtos e serviços? Quais são meus produtos, como que eu organizo eles, como que eu apresento eles, a ordem que eu falo eles, os preços que eu coloco neles, se é digital, se é físico, se eu tenho amostra, se eu não tenho amostra. Ou seja, pensa que tudo isso eu impacto a decisão do meu cliente. Então eu preciso pensar como que eu estou organizado para oferecer os meus produtos e os meus serviços. E no meio dessas 2 coisas, eu tenho meu time comercial, que pode ser eu, dono do negócio, pode ser meu vendedor, pode ser um coordenador, ou seja,
toda essa estrutura de vendas, que pode ser de 1 a, como nós, centenas 300 de pessoas, que precisa fazer essa ponte entre cliente e produto. Então, tudo que a gente for pensar para tentar trazer essa excelência comercial, a gente tem que pensar em como organizar a carteira de clientes, como oferecer o portfólio de produto e serviço e como organizar essa força comercial. E aí, quando vocês tocam no assunto rotina, ela é uma alavanca, assim, fundamental dentro da onde? Da força comercial. Porque eu estou falando do quê? Do meu time, do meu dia a dia. E a gente costuma dizer que esse é o ver e agir. O que é um ver e agir, né? Se eu não entendo nada, não sei por onde começar, estou tendo problema de venda, não estou batendo meta, primeira coisa que eu faria, rotina. Por quê? A gente sempre entra na área comercial e o pessoal fala pra gente, mas vendedor tem que estar na rua. Vendedor está no cliente, está no mercado, não tem tempo de rotina. Não, tem tempo de rotina sim. A área comercial ela é uma máquina de vendas, né? Ela tem que ter planejamento, eu tenho que saber aonde eu vou essa semana, qual cliente eu vou priorizar. Por quê? É por prazo? É pelo preço? É pelo dinheiro que ele me paga? É pela importância que ele tem pelo meu negócio? Porque se eu ficar sempre tomando a decisão da mesma maneira, eu não estou tomando a decisão mais inteligente para o meu negócio. E a rotina, ela vem nisso. Para quem está em casa, estou falando muito, né? Vocês estão olhando, eu estou aqui falando. Pode falar. Segue, eu quero um exemplo prático, eu quero trazer praticidade aqui pro canal. Então, um exemplo prático de rotina que funciona, que você sugere, que seja ideal. Para quem está em casa, então, 2 rotinas que, independente do tamanho do negócio, são fundamentais para uma área comercial. A gente fala que é o quê? Um planejamento semanal e uma reunião diária. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda semana, no início da semana, ele deveria sentar. Se é ele sozinho, ele sozinho. Se é ele com a equipe comercial dele, ele com a equipe comercial dele. Deveria ter metas. Então, qual que é a meta dele da semana? Quantos clientes ele quer atender naquela semana? Quantas instalações ele tem para fazer naquela semana? Como que o time dele está organizado? Quem vai aonde? Ou seja, é um alinhamento mesmo de expectativa. Gente, segunda-feira de manhã é o melhor horário para fazer isso. Senta todo mundo. Se não puder estar presencial, reúna todos juntos e monta esse planejamento da semana. Essa é fundamental. E eu recomendo sempre a gente fala de reunião 1 minuto, um alinhamento 1 minuto, por quê? Os vendedores costumam dizer que fala com o coordenador, fala com o dono todo dia. Mas todos os dias eles deveriam reunir, antes da confusão do dia inteiro, sentar ali 5 minutos, falar hoje. Então hoje vai ser o quê? Então está alinhado com a nossa expectativa de segunda? Aconteceu algum problema ontem? Precisamos ajustar alguma coisa? Está precisando de algum apoio hoje? Ou seja, é a gente criar um fluxo de comunicação, de organização melhor dentro dessa área comercial que de fato é uma engrenagem. Ela precisa de óleo, ela precisa de ritmo e essas reuniões semanais e diárias, eu diria que são esse óleo, são esse ritmo que a máquina precisa. Eu quero falar agora porque eu comecei com as reuniões semanais e minuto lá em 2022 e no começo a gente fala, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu tenho que sentar aqui e fazer reunião porque ela tem que ser programada, você precisa de um tempo, né, num dia anterior, pelo menos para você montar. Gente, depois que a gente começou a fazer as reuniões de segunda-feira, que é a reunião matinal e a reunião semanal e depois as matinais. Explica na prática mesmo, se quiser falar o que a gente faz. Na reunião de segunda-feira, que a gente faz ali das 8h15 até as 9 horas da manhã. 8h15, detalhe, 8h15. Não, chegou atrasado, fecha a porta, não entra. Isso, 8h15. O que a gente fala? Primeiro a gente deixa a galera ali saber onde que a gente está, né? Onde que a gente deveria estar e o que a gente vai fazer para chegar lá. Então, é sempre a atualização do número do time, nada de individual, a gente pega os números do time todo. Hoje, tanto ar quanto solar, a gente faz a atualização dos 2 times ali. E aí, a gente fala das rotinas, o que está em ordem, o que a gente fez na semana anterior que foi legal. A gente fala alguns cases de sucesso, o que a gente tem que fazer essa semana. Então, a gente fala muito de eventos, de treinamentos. Cara, olha o clima, essa semana tá muito calor, vamos focar nessas regiões. A gente sempre faz algum treinamento. A ideia dessa reunião
reunião, além da gente pegar o time e dar uma motivação ali, sabe? A gente tem agora um nome até diferente que a gente mudou, que é a energia coletiva. Porque a gente sabe que tem gente que demora 2 horas para chegar no trabalho. Então você já chega meio cansado. A gente teve um final de semana que às vezes não foi legal. Se a gente sai de casa e começa a semana com aquilo, carregando aquelas coisas que não são legais, pô, a gente já começa o dia para baixo. Então a ideia é assim, a gente começa a reunião com música, a gente faz uma dinâmica, a gente faz uma brincadeira, mas sabe que todo mundo, para que todo mundo saia dali, cara, vamos que começou a semana, né? A gente alinhou, equipe, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, como fazer pra gente chegar no que a gente quer. E é muito legal porque eu treinei bastante o time de gestão que trabalha comigo, né? Que no domingo, a galera à noite, assim, são 2 pessoas sempre que apresentam a reunião. É um gestor do ar e um do solar. Antigamente era todo mundo, que era começo e tal. E eu falei, gente, não tem necessidade de todo mundo no domingo tá fazendo a mesma reunião. Que normalmente a gente faz durante a semana anterior e bate alguns pontos ali. Então tá bom, são 2 pessoas, um do ar e um do solar. Domingo eu só tô lá sentado e só olho no WhatsApp. Cara, mas eu tive uma ideia. Então o cara que não tinha que participar da reunião, que ele não tinha que montar, tá contribuindo. Ele tá falando. E já entrou ali no sangue da galera. Então, na segunda tá todo mundo esperando pra ver o que vai acontecer. Qual que é a notícia? O que vai ter de bom? O que não sei o quê. Então isso vai mudando, porque todo mundo, cara, na segunda acabou a reunião, todo mundo sabe pra onde tem que ir. O ruim é quando você começa a semana que um tá indo pra direita, outro pra esquerda, outro pra frente. Pra quem não faz essa reunião semanal, então eu vou dar uma dica aqui. A Lu foi contando, eu vou traduzir isso de uma forma mais metodológica. Mais acadêmica. Acadêmica. Vou complicar, obrigado. Vou tentar facilitar. Mas a reunião de segunda-feira, ou essa reunião semanal, a gente fala que é uma reunião de 3 gerações. Passado, presente, futuro. Então, para quem nunca fez a reunião, não sabe a pauta da reunião, não sabe por onde começar, lembra disso. Passado, presente, futuro. O que é passado? Como foi o resultado da semana anterior? O que é o presente? O que a gente tem que fazer essa semana? O que é o futuro? É uma dinâmica, é um treinamento, ou seja, eu estou preparando, eu estou unindo o meu time para esse desafio que está por vir. Então, geralmente, você foi dando os exemplos reais, toda reunião de segunda-feira tem que ter uma pitadinha de cada um disso. E eu acho que é importante você falar também, Lu, o tempo da reunião. Porque Isso. Senão a gente vai contando isso tudo, o pessoal vai achar que a reunião é de 8h15 às 18h15, né? Não é isso, né? Eu acho que é bom a gente reforçar esse ponto também, né? É 8h15 às 9 horas, no máximo. Faça chuva ou faça sol, 9 horas todo acaba mundo a reunião. Tem que estar trabalhando. Né? A gente tem cliente ali que está procurando, mas se a gente não fizer essa reunião, não adianta, a nossa semana vai ser bagunçada, ninguém sabe para onde está indo. Cara, será? Porque cada um tem acesso aos seus números individuais. Mas será que, né, tá todo mundo indo bem igual eu estou? Ou será que tá todo mundo indo ruim igual eu estou? Eu não sei. Então essa reunião é para todo mundo entender onde a gente tá, né, e aonde a gente quer chegar. E é muito legal. É, assim, tem gente que, de novo a reunião no começo, mas depois a galera já, sabe, veste a camisa e vai pra reunião. A gente faz algumas coisas muito legais, né? Vamos vender, né? Tem dia que outro dia a gente fez uma dinâmica, vamos vender uma air fry, sei lá o quê. E aí todo mundo junta o ar e o solar. E aí você sai dali já animado. Então, eu acho que assim, faz a diferença pra gente começar uma semana com mais energia, com mais gás. Direcionado, né? Entendeu? E direcionado. E você falou um ponto importante que talvez vale a pena também reforçar. Eu vou pedir pipoca que eu tô assistindo, tá maravilhoso. Aqui, né? A gente se deixar, a gente vai emendando uma na outra. Mas, que são os números? Então, eu tô falando isso principalmente pro pequeno. Porque o grande, para gerenciar uma equipe maior, ele precisa ter aquela informação na mão dele, porque senão ele não sabe se a empresa está de pé, não está de pé, está dando lucro, está dando prejuízo. Mas o pequeno, ele não tende a olhar muito esses dados. Para fazer esse planejamento, para ter essa performance do comercial, o número é muito importante. O que a gente está falando de número? Ele tem que ter um desafio, uma ambição, uma meta de curtíssimo prazo. E o que é o curtíssimo prazo para a gente? É no máximo na semana. Se puder ter no dia, ele devia ter assim, quanto que eu tenho que... Se a gente sair de casa hoje, qual que é o resultado no final do dia? Então isso faz muita diferença nessa rotina que a gente está falando, sabe? Acho muito legal você falar isso, porque assim, independente se você é um instalador sozinho, que não tem ajudante, ou que a sua esposa ajuda você ali no telefone, você precisa ter uma meta. Então você pega a meta
mensal, você divide quantos dias você vai trabalhar no mês. Ah, eu trabalho de sábado, então é um dia útil para você. Então você divide ali por 20, por 22. Eu preciso vender diariamente instalação e produto tantos reais. Porque se você não tiver isso, qualquer coisa vai ser ou lucro, ou você não sabe o que está acontecendo. Será que o que eu estou fazendo de instalação, o que eu estou ganhando aqui, no final do mês eu vou chegar onde eu preciso? Agora, se você tem a meta que você sabe que você tem que fazer 2 instalações por dia, que você precisa ganhar R$1.000 líquido por dia, enquanto você não conseguir, você vai, meu Deus do céu, eu não tenho uma instalação para amanhã, eu tenho que correr atrás. Agora, se você não tem uma meta, caiu uma instalação, tá bom, não caiu nenhuma, também tá bom. E faz esse ritmo, né? A área comercial é ritmo. E aí o ritmo vem na reunião de manhã, diária. É isso. Fala aí. Você, vai. E aí a reunião diária é isso, ela é esse acompanhamentozinho no curto prazo. Porque se ontem eu não fiz as 2 instalações que eu queria, será que hoje eu consigo fazer 3? Ou se eu não conseguir fazer 3, tá ok eu ter deixado de fazer uma? O que eu posso fazer diferente para conseguir essa uma que eu deixei para trás? Porque se a gente deixa tudo muito delargado, deixa no ritmo do cliente, a gente nunca bate meta, a gente nunca vai ficar satisfeito com o resultado que a gente tem. Por quê? Porque é o mercado que está ditando o nosso ritmo. É o cliente que me liga, é o cliente que fala a minha ordem, é o cliente que vai decidir se eu vou instalar hoje ou amanhã. Agora, se eu ponho o ritmo, ponho meta por dia, faço acompanhamento. Ah, você não pode hoje, eu desloco outro cliente para hoje, você vai para outro dia, porque eu não posso deixar de fazer 2 instalações hoje. Ou seja, o resultado do seu negócio é o resultado que você quer, é o resultado que você planejou. E se tá ruim, você pode aumentar sua meta e montar um plano para entregar esse resultado. E se tá bom, é manter o ritmo, é cumprir que o resultado vem. É legal, muito bom. Acho que assim, é preciso precisar, né? Então, quando a gente coloca uma meta, seja da empresa ou individual, parceiro que não tem estrutura, não tem vendas, você pode colocar lá visual na tua sala, na tua cadeira. Preciso fazer X instalações para quê? Para você dar o tique, para você flegar, para você... Eu acho que você colocar a meta, independente se for uma empresa pequena, com uma pessoa só, visual, 2 instalações por dia, você correr atrás dela e se organizar, é um empoderamento de você buscar, de você atingir, de você dar o flag e conseguir. Então, é legal, porque no nosso caso, a estrutura é um pouco maior. Então, a gente tem uma meta global por vendedor, então a granularidade aumenta por coordenador, a gente pilota mais fácil, mas a pessoa que não tem uma estrutura, tem um Excel, tem uma planilha simples, um caderno, coloca na lousa, atinge a meta. E para a pessoa que não tem um time comercial, se aplica para o time de serviços. Isso. Né? Eu acho que assim, você não tem um Excel, você não tem um BI, você não tem... Cara, faz na mão, faz um Excelzinho, imprime. Caderninho, todo mundo pode ter, na sua né? sala. Todo mundo que vem na Dias entra na minha sala, sala de louco, vários papéis grudados. Mas assim, eu sou muito visual. Então, tenho no BI, tenho, mas eu gosto de ir lá, anotar, riscar, entender por que esse cara não tá comprando. E assim, quando a gente fala em meta, não é só meta de valor. Ah, eu preciso faturar R$1.000 por dia. Não. Eu preciso ligar para tantos clientes por dia, eu preciso montar tantos orçamentos por dia, eu preciso fazer follow-up de tantos propósitos por dia. Porque não é só você fazer o orçamento e mandar para o cliente que o cara vai ligar e vai fechar. Você imagina a quantidade de instaladores que estão aí ligando, fazendo propaganda. Então, você precisa fazer esse trabalho. E ele pode ser muito simples. Você começa ali, olha, eu tenho que ligar para 5 clientes por dia, eu tenho que fazer tantos orçamentos. Se você começar pequenininho, fazendo a meta, você vai ver como isso vai mudar o seu mês. Vamos pro Tecniquez. Vai lá. Você Bora. já me deu o gancho para eu dar o próximo passo. Falamos muito da rotina. Isso que você já está falando um pouco é o quê? Como que eu gerencio a minha carteira. Eu falo que a gente tem 3 tipos de cliente. O novo, o atual ou o que eu perdi, porque não tem outro cliente. Sim. Ou ele vai ser meu cliente, ou ele já é meu cliente, ou ele deixou de ser meu cliente. E o acompanhamento desses números é a mesma coisa. Novo cliente, ligações, prospecções. Então, quantas eu quero fazer por semana ou por dia? Cliente atual, os orçamentos. Ou seja, quantos orçamentos eu tenho que entregar? E o cliente que eu perdi, ou seja, ou que eu posso perder, é aqueles orçamentos que eu já entreguei e eu preciso dar o follow-up, dar prazo, cobrar, perguntar se ele quer tirar alguma dúvida, se vai ter que negociar alguma coisa. Então, até para organizar essas informações, não é qualquer informação, não é que a gente está querendo burocratizar para o vendedor ou para esse parceiro nosso. A ideia é, gente, isso daqui dá resultado
na empresa grande e na empresa pequena. Pode ser um BI, pode ser uma folha de caderno, mas a forma de fazer é a mesma. O segredo, a receita do bolo é a mesma. Deu certo aqui, deu certo fora do Brasil, dá certo em área comercial de vários segmentos. É a gente adaptar para o perfil do nosso cliente, para o tipo do nosso negócio. Mas é isso. Quantas ligações, quantos orçamentos e quantos follow-ups eu preciso fazer. Se vocês monitorarem essas 3 informações, já é meio caminho andado. Maravilha. Ou mais. Ou mais. Sim, tem muitas outras, E aí, né? vamos só dar um upgrade aqui. É o seguinte, não existe receita pronta, não é? Não. Mas existem boas práticas que elas são validadas em grandes empresas que qualquer um pode usar para acelerar, né, a conversão de vendas. Então, ele colocou aqui, você tem que fazer ligação, proposta e o follow-up. E o fechamento. Então, vamos dizer que você faz 10 ligações, certo? Que geram 5 propostas, que geram 2 fechamentos. Então, você já tem aqui a métrica. Então, se eu fizer 20 ligações, essa tendência vão ser 10 propostas e 5 fechamentos. Ela mais ou menos vai seguir o mesmo número de conversão, certo? Certo. Só para quem está em casa, quem está acompanhando a gente, ter uma referência. No mercado, para alguém que não gerencia isso muito bem, não tem uma performance tão estruturada, geralmente é 30%. Então, se eu faço 20 prospecções, geralmente eu fecho 6 negócios. Mais propostas? Lá atrás, eu chego no final do funil são 6. Isso é de alguém que... Porque o orçamento, se ele ligar para 20 pessoas, talvez ele consiga fazer 10 orçamentos, mas ele vai chegar lá no final, 6, 5 vão virar clientes. A ideia é monitorar esses dados para que eu consiga aumentar isso cada vez. Quanto mais inteligência eu trouxer para isso, mais eu vou aumentando essa quantidade mais de inteligência e controle. fechados. Porque aí eu te pergunto, você instalador, tem um vendedor na tua empresa. Se você nunca fez esse teste, eu convido você a fazer um mês. Começa a controlar quantas ligações, quantas propostas, quantos fechamentos. Quantos fechamentos. Por quê? Porque aí você já tem a receita de se encorajar a trazer o próximo vendedor. E aí você começa a criar... Bom, aí vai ter que ter processo, a gente vai entrar em outras situações, mas você já tem mais ou menos mapeado qual é o potencial de vendedor que você pode colocar para atingir o número de venda que você está colocando na sua meta. Pensa o seguinte, hoje ele tem a meta para ele entregar. Sou lá o dono do meu negócio, sou o parceiro aqui, tenho que entregar um resultado. Hoje a pressão é, preciso entregar esse resultado. E esse resultado, como é que eu faço para entregar esse resultado? A partir do momento que a gente quebra essas informações, eu já começo a ter outras perguntas, que são, eu estou prospectando? Porque se eu não estiver ligando para ninguém, não estiver indo atrás de cliente, eu não vou ter cliente novo. Então, já me dá um caminho. Se é muito baixo o número de novos clientes que eu tenho, de prospecções, já achei um caminho das pedras. Onde eu vou buscar cliente? Eu vou fazer parceria aqui no bairro? É panfleto, é site, é Instagram? O que eu tenho que fazer para aumentar as minhas prospecções? Já deu uma resposta para o problema da meta que ele não está entregando. Não, eu tenho muita prospecção, mas não vira proposta. Aí eu vou para o meu segundo possível caminho. Eu estou prospectando o cliente certo? Às vezes eu estou indo atrás do cliente errado, às vezes eu estou buscando um cliente que não é o perfil do cliente que eu tenho que atender. Então isso já me dá toda uma outra estratégia. E eu posso chegar no último passo, que é o seguinte, é o cliente certo, eu faço orçamento, mas ele não fecha comigo. Ele não fecha por quê? E aí é outro entendimento. É como eu estou vendendo meu serviço, é como eu estou me apresentando para o cliente, é como eu estou entregando essa proposta, é como eu estou me diferenciando do concorrente. Ou seja, olha só para você ver, aquele desafio que o parceiro tem que dar ansiedade, porque eu, dia 1º do mês, eu já estou ansioso, porque eu já sei a meta, a gente já sabe a meta do dia 30, né? Então, é contagem regressiva, né? O mês você já começa perdendo, né? Eu sempre sei que eu estou perdendo o jogo no dia 1º. E as contas vão vir com certeza, né? Todo mundo que está ouvindo a gente aqui não sabe se vem a venda, mas sabe que vem a conta a pagar. Isso mesmo. Então, você começa com essa pressão, mas você não sabe para que caminho ir. Com essas informações, olha a diferença. Eu sei se eu tenho que caminhar na prospecção, eu sei se eu tenho que mudar o tipo de cliente que eu estou prospectando, eu sei se eu tenho que trabalhar com os orçamentos e a forma que eu estou me apresentando. Ou seja, dá um conforto, mas um conforto no sentido de dar um caminho. Dele tentar, dele mudar, dele ajustar. E olha para você ver como é simples, não é nada... Não precisa de uma empresa, não precisa necessariamente da consultoria, não precisa de um sistema, não precisa de um especialista. O dono, o parceiro, entende isso. Se ele olhar para essa informação, ele sabe o que está acontecendo. Não, e assim, ó, ele precisa ter uma meta, porque ele tem lá que ele precisa faturar por dia
R$3.000. E aí ele olha na carteira dele, ele só atende cliente final residencial. Cara, eu vou instalar um Highwall aqui, um multi ali. Com esse valor de instalação, eu não vou conseguir chegar na minha meta diária. Então, eu tenho que começar, eu como instaladora, eu tenho que começar a entender quais os tipos de cliente que eu preciso atender. Não, eu preciso atender mais comércio, eu preciso atender mais, né, empresas grandes, porque além de eu vender, instalar o produto, eu posso fechar um contrato de manutenção, eu posso trabalhar com PMOC. Então, ele tem que começar a entender quais são os clientes que ele atende, e aí ele vai começar a saber, ó, esse aqui me traz um rendimento de 200, esse de 500, esse de 3.000. Eu acho que ele, se ele não entender isso, ele ficar atendendo qualquer um, será que ele vai chegar no número que ele quer? Aí, a gente quer discutir como, né? Então, vamos trazer aqui a comparação que vocês sugeriram de ter rotina comercial. E aí começar por uma reunião de segunda-feira, né, discutindo o plano das 3 gerações, passado, presente e futuro. E a ideia é, assim como a gente faz muito, é a gente colocar na nossa rotina, fecha lá, por exemplo, terça-feira das 3 às 6 da tarde. Fecha a agenda, modo avião e começa a estudar. Porque se a gente não parar para estudar ou gerar os dados que são importantes para a gente poder direcionar caminho vai à empresa, a gente não vai andar. Então, se você encurtar, vamos trazer para a realidade de uma empresa menor. Traz a meta mais curta. Eu vou estudar a carteira desta semana. Trava a tua agenda, estuda o que está acontecendo, vou aumentar o portfólio, vou atender uma padaria, vou para o cliente final. Eu não sei o que vai ser, mas ele vai ter que parar 3 horas do dia para começar a estudar os dados que ele está gerando lá dentro, de orçamento, quem são os clientes, por que fecha, por que não fecha. Traz o vendedor, escuta, se não tiver vendedor, reflete sobre os atendimentos, enfim, não é? Criar essa rotina. Tá tudo conectado, né? Só a rotina sem o dado não funciona. Se eu também tiver o dado e não usar isso para estudar e entender o que está acontecendo, também não funciona. É como se fosse assim, vamos pensar a área comercial como um corpo humano. Não adianta nada o colesterol tá bom e a glicose tá ruim. Ou a glicose tá boa e a pressão tá ruim. E também não adianta eu ver que a glicose tá ruim e não fazer nada com isso. Ou eu ver que a pressão tá alta e não fazer nada com isso. A área comercial é isso, é um corpo humano que a gente tem que fazer alguns elementos. Eu tenho que tomar café da manhã, eu tenho que tomar banho, se possível eu tenho que me exercitar. E cada passinho que eu vou dando, eu vou deixando esse corpo mais saudável, essa área comercial mais saudável. A luta nesse caminho. Entrou no movimento laranja. Ela tá no caminho. Eu entrei no movimento laranja, eu nunca andei 2 quilômetros, assim, por vontade própria. E aí eu olhei lá aquele negócio e falei, cara, eu preciso mudar minha vida, eu vou fazer 50 esse ano, eu preciso dar uma movimentada. Me inscrevi no Movimento Laranja, que é uma corrida de 21 quilômetros agora em 27 de julho. Falei, nossa, não acredito que eu fui uma das escolhidas. Você se inscreveu? Foi, se inscreveu. Me inscrevi lá na Dias, fui uma das escolhidas. Eu quero correr essa corrida já também. Já foi. Não, mas tudo bem, mas você pode correr. Mas eu te chamo, eu te convido. E aí a primeira coisa, fui me organizar, né? Então eu fui ler sobre o assunto, comprei um tênis certo, comprei uma meia de poliamida e não sei o que. Agora, sábado eu vou na primeira aula lá na USP com o pessoal da QN, né? EQ Consultoria. E vamos ver o que vai dar. Você sabe que, posso pegar um gancho aqui? Vai. Você vê que quando a gente quer estudar e fazer, ela foi atrás, buscou tudo, estudou. Pô, o vendedor, a essência do vendedor, você comentou aqui que não existe formação de vendedor. Mas, por outro lado, existe tanto conteúdo comercial tão rico, seja um livro, seja um podcast, um canal do YouTube, que os vendedores, em geral, eu consumo muito conteúdo e livro, cara, tá aqui aprendizado. A gente tem escolha, livre-arbítrio para ir aprender e fazer acontecer, né? Porque comercial é uma arte, concordo, mas, pô, quanta tecnês tem por trás do mundo comercial que a gente precisa se desenvolver e aprender? Eu ainda tenho dúvida que é uma arte, né? Sim. Porque assim, cara, às vezes a gente faz uma entrevista de contrato com uma pessoa que você fala, nossa, esse cara é tão organizado, eu acho que ele não vai dar certo. Quando você coloca ele pra trabalhar e vender, o cara mais organizado, mais quietinho é o cara que voa. Aí o cara que fala que não sei o que, nanana. Você fala, esse daqui não tá indo. Então, eu acho que assim, a organização, o foco, né? A vontade de querer aprender, de querer chegar em algum lugar e o opa.
Quem lê o livro vai saber o que eu tô falando. O otimismo, a paixão e a ambição faz você chegar em qualquer lugar. Mas deixa eu falar uma coisa bem rápida. A gente estava falando que você precisa, né, fazer aí, conhecer, entender os seus clientes. E muitos parceiros, às vezes, são pequenos ou estão começando, eles não têm uma base de clientes. Todos os clientes que você, dentro do Clube A Dias, fez orçamento ou fez uma venda, a gente tem lá, do lado direito, do lado esquerdo, um botãozinho escrito clientes. Os seus clientes todos ficam gravados ali. Então fica o histórico todo ali. Fica o histórico. Então você consegue ligar para aquele cliente, né? Ver se ele está precisando de uma manutenção, porque você vendeu a máquina faz 6 meses. Será que esse cara ele não quer um outro tipo de produto? Eu vendi numa empresa um Highwall de 9. Será que ele não está precisando de uma outra máquina? Então você já tem esse ganchinho. Entra, acessa o clube. Não. E outra, por exemplo, vamos pegar aqui, tem empresas hoje que tem CRM, tem uma condição melhor de gerenciar, né? O próprio sistema vai te lembrando aqui 90 dias. O parceiro que não tem o recurso, ele pode usar o Outlook. Sim. Fez uma instalação interessante, tem um potencial, vai lá no Outlook, aqui 120 dias, cria uma agenda, liga para esse cara, olá, tudo bem? Como é que tá a máquina? Precisa de uma limpeza? Então, existem recursos que está ao nosso alcance, que não tem custo e que a gente pode exercitar. Se ele pegar um bloco de notas no celular dele e anotar todos os clientes que ele foi atender, ele fica ali com o registro. Hoje em dia não tem por que isso não acontecer, né? E isso que vocês estão falando, seja consultando essa lista de clientes, seja tendo um CRM mais estruturado, eu acho que é legal a gente conectar com a fala da Lu agora há pouco, que ela estava mencionando para a gente de fazer mais as prospecções. Eu imaginei assim, alguém lá do outro lado, ouvindo a gente aqui, pensando assim, não sou eu que escolho o meu cliente, é o mercado. Né? Mercado, a gente fala mercado de boca cheia, né? O mercado tá bom, o mercado tá ruim, como se o mercado fosse uma pessoa, né? E a gente esquece que, na verdade, é a gente que se posiciona no mercado. São as relações que a gente faz, são as pessoas que a gente liga, são as pessoas que a gente manda o WhatsApp, são as pessoas que a gente se conecta no Instagram, é aonde a gente tem site, é aonde a gente se posiciona no Google, é as parcerias na rua, é o folder, Olha só para você ver quantos exemplos eu tô dando de formas de eu entrar nesse mercado ou de eu me conectar com esse mercado. Então, às vezes, a gente está se queixando assim, o mercado tá ruim. Calma aí, qual que é a sua estratégia para estar bem nesse mercado? Eu acho que é como você entrega um orçamento para o cliente, né? Você pega e manda um print no WhatsApp ou você faz um orçamento formalizado com o seu logo, com o seu e-mail, com o seu telefone, a forma que você entra dentro da casa do cliente, né? Cara, não, eu tô até a limpeza que você entrega a sua instalação ali depois, tudo isso impacta no cliente, né? Você fez a instalação, você vai lá, passa a vassourinha, passa o aspirador, não deixa sujeira, porque aquele cliente ele pode indicar para mais 10, 20, 30. É o melhor, entendeu? É o melhor. Sim. É a nossa melhor propaganda que tem, é um cliente satisfeito. Mas é legal, você citou tanta coisa aí que a gente tá falando como é que se vende mais, né? Então, como é que tua empresa hoje, ela tá no Instagram, no Google Meu Negócio, avaliada no Google, né? Como é que ela... Assim, tem tantas formas da gente se apresentar ao mercado e se posicionar como uma empresa que vai prestar um bom serviço, etc. Então, acho que é legal o pessoal aí que muitos não estão atualizados, né? Então, vai buscar referência do próprio mercado em boas práticas. Tanta gente faz tão bem, não custa nada pesquisar como é que o mercado está fazendo, o bairro, a vizinhança, a cidade, o município que seja. Tudo que foi criado serve para ser copiado. É isso. Então, se alguém já fez um PDF bonitinho para mandar no WhatsApp, pega, se inspira, copia, não copia. Melhora. Se inspira. Mas melhora, isso. Inspira é a melhor palavra. Olha ali e faça melhor. Agora, posso mudar de assunto? Muda sempre. Vamos, só para a gente oxigenar aqui e trazer mais coisas para a gente discutir. Tá. Eu converso bastante, viajo muito pelo Brasil, a Lu também. E quando a gente enfrenta um cliente que ele tem pouca estrutura, a grande dificuldade dele é o seguinte: cara, eu vendo e instalo, mas quando eu contrato alguém não consigo vender. Como é que a gente faz um arranjo para alguém que nunca teve um vendedor ou para quem tem vendedor? Como é que a gente faz um arranjo, uma sugestão para ele melhorar, para ele atingir um nível de venda esperado que ele coloca para ele que eu tenho um potencial de venda? Como é que ele replica isso para criar um time? Não é, Lu, uma crítica? Sim. A gente escuta muito isso no mercado. O que eu costumo falar é assim, a empresa, para estar de pé, ela vai precisar instalar e vai precisar vender. Ou seja, essas funções, elas vão existir. Então, independente se eu sou um equipe, eu, instalador, faço tudo,
ele precisa pôr o chapéu de venda e o chapéu de instalador. Então, a melhor forma para quem está sozinho é disciplina. O que eu chamo de disciplina? É organizar o tempo mesmo. Olha, se o meu dia tem 8 horas úteis, 10 horas úteis, 12 horas úteis, não sei como cada um aí se organiza no seu mercado, mas é pegar o seguinte, olha, então a primeira hora do dia é a hora que eu tô como vendedor, mas eu tô planejando, eu tô reservando essa manhã sempre para olhar tal. Antes de eu sair para as instalações, eu vou reservar 30 minutos para mandar os orçamentos, para poder ligar para alguns clientes, para poder vestir o chapéu de vendedor. 10 da manhã eu tenho que sair daqui porque eu tenho que fazer o faturamento entrar na minha empresa e eu vou instalar. Então, a melhor forma para iniciar isso é uma agenda com disciplina. Você reservar horários no seu dia para poder vender, para poder instalar. Isso é para alguém que não quer contratar, está com medo, ainda quer testar sozinho. Eu acho que a melhor forma é essa. A pessoa que já tem ali uma pessoa no time, ou existe a possibilidade de aumentar o time, aí a gente volta no que a gente estava falando aqui. Metas. Rotina. Então, você como vendedor, treinar. O ideal, assim, eu costumo, quando a gente está montando, atualizando, porque já existe uma cultura dentro da Adias, dentro do time de gestão da Adias, a gente tem que fazer a agenda nossa da semana. Pensa o seguinte, gente, problema todo mundo vai ter. Não a gente vai ter. Que o cliente vai ligar pra gente, a gente já sabe. Alguém da Adias vai cobrar alguma coisa da gente, a gente já sabe. Ou seja, essa interlocução parceiro, mercado, fornecedor, isso vai acontecer o tempo inteiro. Qual que é a minha semana ideal? Qual que é o meu dia ideal? Se eu pudesse organizar 8 horas do meu dia, que acontecesse tudo do jeito que eu quisesse, eu, parceiro, como que eu organizaria meu dia? O que eu faria de 8 às 9? O que eu faria de 9 às 10? O que eu faria de 10 a meio-dia? Quanto tempo é o ideal para eu almoçar? A gente não monta a semana ideal. Então a gente tem sempre a sensação de que eu preciso resolver isso, eu estou sempre atrasado, eu estou sempre devendo. E a gente tem a sensação de que a empresa não está melhorando, o resultado não está vindo. Por quê? Porque eu estou sendo planejado. Quem planeja é quem me liga, quem planeja é quem está comprando de mim, quem planeja é quem está me mandando no WhatsApp, porque eu não tenho meu planejamento. Então eu acho que o planejamento de uma agenda organizada, que tenha os tempos esperados, vai acontecer um imprevisto, alguém vai me mandar um WhatsApp, alguém vai me ligar com alguma urgência, mas pelo menos eu começo a ter a sensação de, fugi, daqui a pouco... E ambição. A gente fala, eu acho que a gente pode falar isso para eles, mas eu começo a ter essa sensação de que eu tô desajustado, eu preciso organizar alguma coisa, isso é muito legal. É porque se não chega no final do dia, eu sempre falo que a gente fica igual aqueles ratinhos, sabe? Você roda, você tá cansado, você fala, nossa, mas eu não fiz o que eu precisava fazer. Então eu brigo todos os dias com meus gestores, porque eles falam, não, mas é que eu tava resolvendo isso. Gente, você pode resolver sim, você pode ajudar, só que se você não se organizar para fazer isso, como que você vai cobrar os outros? Então você precisa ser organizado, fazer o que tá ali, e aí às vezes você reduz o tempo, ao invés de eu ficar meia hora, eu vou ficar 20 minutos porque eu tenho que resolver aquilo. Mas a partir do momento que você começa a se organizar e cumprir, ter a disciplina de cumprir, você muda o seu dia. Eu tô falando que aconteceu isso com a gente. Rodrigão, posso entender, em outras palavras, que a gente precisa priorizar as ações do dia. Porque o cliente vai tomar a posse do teu dia, o teu instalador, o teu vendedor. A gente precisa priorizar o que a gente quer fazer, na medida do possível. Vão ter quebras de agenda, mas se a gente não priorizar o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer naquele dia, atingir, todo mundo vai tomando nossa agenda. E acabou o dia, tá na correria, não fiz nada, etc. Então, acho que essa é a reflexão, né? No final das contas, todas essas técnicas de gestão, elas buscam isso. É priorizar. Por quê? Todo mundo, nós, o parceiro, o concorrente, temos 24 horas. O Itaú tinha 30, né? Até hoje eu me pergunto de onde surgiram essas horas. Mas todo mundo tem 24 horas. Então, organizar essa estrutura comercial, essa metodologia, essa forma de pensar, eu costumo dizer que é um modelo mental. Eu gosto de associar com o modelo mental. Não sei se eu já falei com vocês, mas modelo mental para mim, para quem está de casa parece uma coisa distante, modelo mental é o quê? Um semáforo. Farol de trânsito, sinaleira, cada um fala de um jeito. Sinaleira é ótimo. Vermelho, para. Verde, acelera. Amarelo, uns aceleram mais, uns outros atenção. Ideal, atenção. Mas isso é um modelo mental. Ou seja, independente se eu estou de carro, qual é o tipo do meu carro, qual é o dia da semana, se está de noite, se está de dia,
todo mundo tem um comportamento esperado. Isso é um pouquinho de excelência comercial. É na hora que eu começo a fazer meu time, ou eu, parceiro sozinho, começo a ter um comportamento esperado. Eu já sei que toda segunda-feira eu planejo a semana, todo dia de manhã eu monto meu planejamento do dia, eu tenho meta de prospecção, eu tenho meta de acompanhamento de orçamento, eu tenho tempo que eu tenho que estar fazendo uma instalação, eu organizei meu tempo de almoço, ou seja, olha só para você ver que vira um comportamento quase que automático. E a área comercial, para ter o sucesso, é um pouquinho trazer um pouquinho desse ritmo, um pouquinho desse comportamento esperado, que a Lu vai ver na corrida. Corrida é mais ou menos a mesma coisa. Correr é ritmo. Você vai ver que a gente começa correndo 200 metros, aí depois outro dia tenta correr 500 e anda mais um pouquinho, depois corre 1 quilômetro e anda mais um pouquinho. Nosso vendedor de casa é a mesma coisa. Planeja um dia, aí o outro não vai dar. Aí planeja 2 dias seguidos, aí o outro não vai dar. Planeja 3 dias seguidos, mas não pode retroceder. Não pode guardar o tênis dentro de casa. Se planejou 3 dias, toda semana tem que planejar 3 dias. É dali pra cima, nunca recuar. Eu vou até comentar depois a Lu, eu vou pedir para ela fazer um comentário, mas assim, o ponto é que quando a gente escuta isso, fala, pô, mas eu não tô conseguindo encaixar, não acredito. Por mais, entre aspas, acadêmico que seja essa sua sugestão, o desafio é a gente colocar em prática. E eu já comentei isso aqui numa outra, você falou da EQ, eu fiz um podcast com o Roy, contando um pouquinho do processo de chegar numa maratona. Legal. E a analogia é muito próxima. A Lu vai começar a correr agora, vai fazer o desafio do 21K, do Movimento Laranja, só que ela tem um processo para chegar lá. Não adianta ela acordar amanhã e falar, amanhã eu vou correr 10K. Né? E é exatamente isso que essas sugestões que são discutidas aqui e que podem ser consultadas, não é merchan, isso aqui é uma sugestão mesmo, comprem e leem como cabeceira. A gente tem que primeiro acreditar no poder, na mudança em função do que a gente está discutindo. E de fato ela acontece. Lá na empresa a gente viveu isso. Só que também, por outro lado, você comentou muito sobre objeção do não. A objeção do não, às vezes, é nossa, de não querer fazer. Ela começou aqui dentro, a gente coloca já no cliente. Então a gente tem a objeção do não interna, a objeção de não externa. Então, assim, deem um voto de confiança para promover mudanças, por mais acadêmica que sejam, a longo prazo, vai ter resultado. Não, eu aposto quantas pessoas ouvindo a gente aqui hoje, que enquanto a gente foi falando, já pensou assim, mas isso não funciona para mim. Nossa, mas dessa forma... É lindo do jeito que eles estão falando, mas eles não sabem o que o cliente faz. Todo mundo já pensou uma objeção do porquê o que a gente está falando aqui não vai funcionar. É a gente na dieta, é a gente na corrida. O nosso corpo, nós como humanos, a gente já tende a falar todas as diferenças, as objeções, antes de tentar entender o que eu poderia tentar fazer. É uma autossabotagem. E eu queria que a Lu compartilhasse, porque quando a gente teve a primeira experiência de um trabalho com vocês, cara, foi muito doloroso. E eu falo lá na empresa, a Mazurega, por toda por ela acreditar, por ela ter abraçado o projeto, ela foi uma das únicas. Teve a Bruna também, teve a Ju também, que aproveitou muito, mas ela incorporou aquilo. Virou um guardião do assunto. Virou um guardião e hoje a gente está onde a gente está em função do que a gente aprendeu. Mas eu vou passar para ela comentar, porque é difícil, a gente tem que acreditar. Primeiro mês talvez não funcione, mas deixa ela falar, compartilha um pouco. Eu acho que é mais ou menos isso que o Rodrigo falou. Na hora que começou, o Aquila vai chegar em 2020, a gente já vem... Nossa, já vem, olha lá, a empresa, vai vir aquele monte de coisa, é mais trabalho pra gente, já não dou conta do que eu tô fazendo, imagina agora uma consultoria. Eles nunca venderam um ar na vida deles, o que eles vão me ensinar? Não sabe, né? O Aquila. A gente tem um monte de problema e não sei o que, e aí a gente tinha os horários das reuniões. E aí, vamos lá, começa a ouvir. E aí você começa a colocar em prática, né? O primeiro mês, super difícil, para você se organizar, para você ter a disciplina de fazer as reuniões nos horários e colocar na cabeça do time que aquilo ali vai ser bom. No segundo mês também. No terceiro mês, já falei, nossa, esse negócio vai dar certo, vai dar certo. E aí eu entrei na onda do Aquila e deu muito certo. E assim, todo gestor que começa hoje comigo, cara, ficou uma semana e eu fico lá ensinando. O que é o Aquila? E eu até mostrei, a gente retomou agora, a gente fez um ano, 2020, final de 21 até o final de 22, não foi? Isso aí, E aí a gente deu uma parada e agora a gente começou com eles agora em janeiro novamente. Nova onda laranja. Nova onda laranja. Mas e aí eu falei, gente... Doeu, não doeu, Lu? Nossa, muito. Doloroso. E aí todo gestor que entra, até hoje, eu tenho lá um e-mail já montado com
tudo que vocês me ensinaram na época, né? Formação de gestor, agenda diária, agenda do vendedor. E eu vou lá, explico, treino, falo, cara, eu não sou professora, né? Não tenho essa didática, mas funcionou. Não estava 100% rodando, hoje a gente está arrumando, né? Vamos mudar a rota aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas todo mundo entendeu. E assim, o OPA é muito engraçado, porque eu falo a vida inteira, desde 2022 que tudo eu falo. OPA, o vendedor tem que ser OPA, a gente tem que ser OPA. Mas por quê? Porque são coisas que eu comecei a ler o livro, comecei a participar, e eu falei, cara, isso faz total diferença. E eu era uma das pessoas que, cara, eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, eu não sou a pessoa mais organizada, mas eu comecei a fazer, aí eu falei, cara, isso tá dando certo. O lance de, né, vamos sentar, vamos olhar a carteira, vamos entender quais os tipos de clientes que a gente atende. Então, hoje eu brigo com os meninos, eu falo, senta aqui, vamos olhar a carteira, como é que tá a carteira? E a gente está, cada dia mais, colocando isso na cabeça do vendedor. Então, assim, pode ser que você tenha uma pessoa só, que você tenha um time que tenha 4, mas monta uma agenda, faça a sua meta, né? Leia o livro, porque ele vai fazer a diferença. E aqui ele explica da forma que é fácil de entender, né? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aqui vai me explicar para você. Então, assim, eu acho que, assim, conte com a Dias. A Dias, cada dia, eu queria... Gente, tem um monte de distribuidor aqui no mundo, né? Mas, cara, quem que é o distribuidor de verdade? Que toda hora tá explicando, ensinando para o instalador como é que você faz para crescer. Não é simplesmente, é o nosso propósito. Não é simplesmente, nós vendemos ar-condicionado, ou nós vendemos solar e tá aqui o produto. Não. O produto quem vende é o instalador, é o integrador. O que nós vendemos? Recursos para suportar. Para que ele cresça, para que ele entenda o mercado, para que ele esteja cada dia mais antenado. Então, a gente aqui nos podcasts, a gente fala, né? A gente tá falando agora de gestão comercial. Um dia a gente fala, cara, como que o marketing pode te ajudar? Então, Fizemos assim, já. A gente já fez. Então, todo dia a gente fala uma coisa diferente. A gente fala de saúde, a gente fala de exercício. E eu sou a pessoa que eu sou... Cara, eu posso falar que assim, eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar. Eu tenho até um problema familiar, assim, que eles brigam comigo, que eu trabalho demais. Mas meio que, sabe quando você dá uma esquecida de você? Não, eu quero trabalhar, à noite eu tô trabalhando. Não, eu falei, cara, esse ano eu preciso mudar, vou fazer 50 anos, tô ficando velha, cara. Eu preciso equilibrar. E o Rafa e o Bruno sempre pegam no meu pé. E aí eu falei, 21 quilômetros, se eu vou correr, eu não sei. Eu preciso começar. É isso. Pode ser que eu corra 10 quilômetros e ande mais 11, mas eu tenho que começar. O importante é cruzar. Né? Então eu acho que isso que você precisa fazer, começa. Exato. Né? Não pensa liga, muito, né? Não pensa. Tenta, assim, se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, me liga. Lu, o que eu faço, como eu posso fazer? Cara, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Bacana. Ó, falamos de OPA, mas eu acho que vai ficar provocação pra quem tá em casa. Nós não nos aprofundamos. A gente tem 2 caminhos. Ou ele pega esse livro e lê e conta pra gente depois o que é OPA e liga pra vocês e fala, olha, agora eu sei o que é OPA. Deu certo. Ou eu me autoconvido e volto aqui depois e a gente fala mais um pouquinho de OPA pra eles. Vamos. E a gente retorna aqui e fala mais um pouquinho de área comercial pra tudo. Adorei. Eu não acredito, tá acabando? Ué. Não, é uma loucura. Estamos com 53 Nossa, minutos. tipo assim, eu tinha mais muita coisa pra falar. Vamos escolher mais um tema só para fazer o desfecho? Vamos. Sei, cliente-chave, porque ela falou bastante cliente. Qual Vocês a importância? escolhem, tô aqui como convidado. Tem alguma pergunta, Mazu? Sei lá, aquelas assim, deixa eu ver se a gente falou tudo o que a gente tinha pra falar. Eu quero provocar mais assim, como é que a gente leva na prática o dia a dia? Porque é difícil a gente escutar e trazer, ter um discernimento para como é que eu vou colocar no meu dia a dia. Esse é o grande desafio. Um monte de teoria tem, mas eu quero trazer para o dia a dia. O que você acha os nossos parceiros colocarem ali no podcast quando sair? Pra ele falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a gente vem pro próximo. E a gente vem só pra tirar dúvidas, só com as perguntas. Eu adoro gênio. Eu sou demais. Eu adoro gênio. Esse não foi combinado, mas já topei. Eu adorei. Inclusive a gente vai soltar pra ir já criando dúvidas, perguntas. E aí a gente vem aqui a gente vai colocar... Só para responder as perguntas. Pergunta na tela, resposta marcado conosco. Pergunta na tela, resposta... Mas vai ter uma briga para responder. A gente vai ter que revezar. Aqui a gente o microfone aqui... Os 3 aqui, me parece que tem um dono de área comercial. Todo mundo fala muito. Verdade. Mas vai ser divertido, eu acho que a dinâmica muda e ela fica muito mais rica para você, parceiro. Então, por favor...
contribuem com as perguntas que a gente vai soltar isso aí, vai voltar com o Rodrigão, com a Mazu, para tirar tintim por tintim na prática. Marcados. Adorei, Eu também. adorei. Toca Nossa, aqui, eu adorei. Eu juro que eu achava que ainda tinha mais meia hora pra gente falar. Pô, mas faz um desfecho aí, pô. Bem, pessoal, na verdade, quero agradecer vocês a confiança desse trabalho que nós estamos numa segunda rodada aí no dia a dia. Então, eu acho que a contribuição aqui para quem está em casa ouvindo a gente do livro é uma forma de você que não está em contato com a gente no dia a dia, olha, lê, aqui tem como você tirar os insights, tem como você trazer para a sua realidade, mas isso que a gente trouxe aqui, a gente aprendeu em mais de 15 anos, aplicando nos mais diversos segmentos. A gente tentou trazer de uma forma simples, aqui hoje a gente está tentando falar de uma forma simples. Gente, não tem segredo, eu fico fazendo analogias para tentar deixar claro que é igual emagrecer. Como que você emagrece? Ou você reduz a ingestão de calorias, ou aumenta o gasto calórico do seu corpo. Ou combina os dois. Ou combina os dois. A área comercial é a mesma coisa. São 3 estruturas que eu preciso combinar. Tudo que eu faço para entender e gerenciar meu cliente, tudo que eu faço para oferecer os meus produtos e tudo que eu faço para trabalhar meu dia a dia. E aqui hoje a gente falou um pouquinho de cada. Então, quando eu falo de carteira, a gente está falando daqueles indicadores. Eu saber número de prospecções, eu saber número de orçamentos, eu saber quantas propostas eu estou fechando. Quando eu falo do produto, talvez a gente tenha falado um pouquinho menos, porque talvez seja um assunto até que vocês já abordam no dia a dia, vocês Exato. que fazem essa ponte com o parceiro, ou seja, como que eu ofereço, se eu entendo os argumentos dos meus produtos, como que eu organizo isso na frente, como que eu levo isso para o cliente, tudo isso impacta a decisão. E o terceiro ponto, que a gente falou muito aqui, que é essa rotina, que é o planejamento semanal, é a meta diária, é a meta semanal. Então, a gente tentou dar uma pincelada geral aqui e espero ter contribuído para quem está em casa e já fica aqui o nosso compromisso para voltar com essas perguntas. Adorei. Aí a gente vai trazendo exemplos reais, vamos ver se eu vou conseguir responder essas perguntas mesmo ou não, mas eu acho que vai ser um desafio legal aqui no nosso próximo encontro. Não, com certeza, eu achei assim, para eu que já tô, né, no dia a dia, que faço a consultoria com eles, que aprendo todo dia, foi enriquecedor, imagino, para quem não está no dia a dia, né, e acho que assim, uma das coisas que a gente falou pouco é a parte do relacionamento, né, eu gosto sempre de falar e não deu tempo. Vai, né? até Então, o assim, momento. Vamos falar bem rápido. Se relacionar faz toda a diferença, né, não só a gente aqui com o Rodrigo, com os nossos parceiros, mas você, instalador, você precisa estar sempre perto de pessoas que vão trazer coisas legais, né? Que vão trazer ideias. Pô, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? Como é que você consegue isso? Cara, participando de treinamento, participando de evento, lendo, né? Ouvindo um podcast. Pô, deixa eu procurar agora, vou entender mais, vou falar, saber mais sobre a parte de gestão. Mas a gente precisa se relacionar. E hoje, aqui dentro da Dias, todo mundo pergunta, e aí vocês vendem o quê? Eu não vendo produto, eu não vendo o ar-condicionado, eu vendo solar. Hoje a gente se relaciona. Então, todo dia a gente treina o nosso time para se relacionar. Então, acho que o nosso instalador precisa fazer isso, se relacionar. Então, quando ele for atender um cliente que é uma empresa grande, se relacione, faça contatos lá dentro, porque essa empresa pode indicar uma outra empresa, que pode indicar para você ir para um outro departamento. Então, relacionamento, acho que hoje é a base de tudo. Eu acho que a gente precisa colocar isso dentro da nossa cabeça. E a gente não sabe se relacionar bem, né, Bruno? Não, a gente briga, a gente é briguento, né, Lu? Bastante. Vou pegar um gancho. Hoje, todo dia eu escuto um podcast, eu falei podcast e relacionamento. A gente tem que se relacionar bem. Olha o que eu escutei hoje aqui no meu podcast. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Olha que legal, você trouxe. É importante a gente estar se relacionando bem, né, construindo boas relações. É bíblico aqui, ó. Tá? Trouxe, eu falei, eu escutei pela manhã, achei pertinente trazer. Então, ó, Rodrigão, obrigado. Acho que você resumiu bem aqui a nossa agenda, que cobre, né, os 3 pontos da uma excelência comercial, que é a carteira de clientes, o portfólio de serviço e o time comercial. Melhor do que nós aqui, ele já discorreu aí sobre os temas, já fez um belo resumo aqui para fechar. Legal. E eu estou super contente com essa nova proposta, esse novo desafio que a gente criou. Então eu tenho certeza que a gente vai trazer um próximo podcast
com perguntas desafiadoras, que vai provocar aqui a gente se exercitar muito para poder trazer cada vez um conteúdo mais rico. Então, meu muito obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar nessa jornada desse ano na consultoria com a gente, e obrigado a Lu, que está aqui comigo, trazendo o rostinho para o podcast. Adoro a tua presença, é importante você estar aqui. Venha mais e eu vou te avisar com mais antecedência. Eu que agradeço, mas assim, ele chega na minha mesa 10 horas e fala, vamos pro podcast? É agora. Eu falei, mas que podcast? É a segunda vez já, gente. Falar, eu já vou me organizar e vou colocar na minha agenda as datas de podcast, porque daí mesmo que ele não me chame, eu falo, pô, acho que hoje vai rolar o podcast, entendeu? Mas assim, não esqueça, assista, ouça a gente e mande suas perguntas, que a gente vai marcar uma nova data. Vamos soltar um forms aqui e depois a gente Isso. compartilha por e-mail também. Pro Rodrigo voltar aqui pra gente responder as perguntas. Eu já tô ansioso. Tá, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Rodrigo. Agradecer, né, o Danilo, a Vitória, que estão lá trabalhando com a gente, ajudando a gente. Bem lembrado. Todos os dias. Assim, adoro o Danilo, né? Já trabalhei com ele aí no passado, foi muito bom. E a gente acho que os nossos gestores estão gostando, né? Eu sempre acho que assim, no começo, você até me perguntou hoje, né? E a galera, como que tá? Falei, nossa, eu tô surpresa, porque eles já vinham fazendo a reunião e tal. Só que aí quando você muda, tipo assim, troquei detalhe, de carro, né? sabe? Nossa, né? Eu vou todo dia fazer o mesmo caminho pro trabalho, mas agora eu tô com um carro novo e eles estão gostando. Hoje de manhã eles falaram, nossa, a gente fez, e até os vendedores estão gostando. Eu falei, sério? Nossa, eles falaram que assim ficou muito mais dinâmico. Eu falei, nossa, mas não mudou nada, né? A gente mudou a cara, não sei o quê. Não fala assim que não mudou nada. Não, mas é porque assim, ele funciona desde o começo. Sempre funcionou. A gente colocou agora na onda laranja, foi isso que a gente fez. Entendeu? A gente mudou a rota. Pra gente dar valor, pequenas mudanças, grandes Grandes impactos. É verdade. É isso, não precisa... Não precisa inventar a roda. Se inventar. Isso. Pequenos ajustes, grandes impactos. Mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de seguir nossos canais no YouTube, no Spotify, Instagram. Então é um prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, parceiro. Beijo. Valeu, parceiro!